Caroline Ferreira, de 9 anos, era uma menina carinhosa. Pedia abraços para os vizinhos do bairro Coab Santa Rita, em Guaíba, e cuidava dos irmãos menores. Ela chegava lá na porta, ela era carente. Ela pegava e dizia assim, me abraça, tia, me dá um beijo. Ana Cabreira morava em Novo Hamburgo. Tinha 7 anos. Era descrita como meiga e educada. 2 pequenas gaúchas que tinham a vida inteira pela frente. Na última sexta-feira, essas meninas morreram. Caroline foi encontrada sem vida em uma caçamba de lixo, praticamente na frente de casa. Ana foi assassinada a facadas no corredor do prédio onde vivia. As mães são apontadas pela Polícia Civil como responsáveis pelos crimes e estão presas. Os casos que chocaram o Rio Grande do Sul no último final de semana refletem um cenário observado em nível nacional. A cada 2 horas, uma criança ou adolescente morre de forma violenta no Brasil. Somando 2021, 22 e 23, foram 15 mil mortes neste contexto. Os números do Fundo das Nações Unidas para a Infância e Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram uma realidade preocupante e expõem as falhas em uma rede que deveria proteger. No caso de Guaíba, os relatos do pai da vítima, vizinhos e familiares indicam que o Conselho Tutelar foi notificado dezenas de vezes. O órgão, que tem atuação municipal, é responsável por fiscalizar e garantir os direitos das crianças e adolescentes. A nossa equipe conversou com uma conselheira de Porto Alegre para entender como funciona na prática o trabalho. Quando nos chega uma denúncia, geralmente se chega por denúncia, que a gente chama, uma informação por telefone, a pessoa vem até aqui, bate a porta, por e-mail, por WhatsApp, a gente então imediatamente se distribui aqui entre os 5 conselheiros que são aqui dessa região e vai haver a averiguação. Então nós não fazemos investigação policial, nós não somos polícia, nós não temos esse poder de polícia, mas nós temos o dever da averiguação da situação. Segundo a conselheira, após orientar a família, é preciso continuar o acompanhamento. Caso sejam registrados atos de violência, maus-tratos ou abandono, o Conselho Tutelar deve acionar outras partes da rede de proteção, como a Polícia Civil, o Ministério Público e até o Judiciário. Em situações em que uma criança e um adolescente precisa ser acompanhado na rede, é fundamental de que, diante de uma intercorrência nesse acompanhamento, verificando que esse acompanhamento não está ocorrendo como deveria, ou haja uma nova violação de direitos da criança e do adolescente, esses integrantes se reportem ao Ministério Público, para que nós possamos adotar as medidas cabíveis. O Conselho Tutelar também pode retirar as crianças das casas onde os abusos acontecem e encaminhar para outros locais. Então a gente faz o quê? Recompor a situação para tirar a criança do risco. Mas o que pode acontecer é essa situação não acontecer. Nós não temos ninguém para lidar com a criança. A mãe, o pai, a tia, a avó foi internado. Aí, se não acha outra familiar, naquelas horas, naqueles primeiros instantes, vai para um acolhimento emergencial, ao abrigo, como a gente chama. O Conselho Tutelar, as forças de segurança, os serviços de assistência social, de saúde e de educação compõem a rede de proteção. As instituições de ensino são parte fundamental. Os educadores precisam estar atentos e cuidar dos pequenos, além de observar sinais que possam indicar situações problemáticas fora da escola. E, infelizmente, também podem ser registrados crimes nas salas de aula. Em Carazinho, a polícia investiga uma denúncia de maus-tratos contra um menino de apenas 3 anos. Imagens mostram uma professora, que agora está afastada, agindo com violência. Se a criança ela é saudável, ela brinca, ela pula, né? E por várias noites já eu não tenho dormido. O meu esposo não tem conseguido dormir. O meu filho mudou da água para o vinho, porque ele não era da forma que está reagindo agora. Entender essa situação toda está atingindo ele. Nesse caso, funcionários viram o menino chorando e acionaram a diretora. Essa psicóloga especializada em atendimento ao público infantil destaca características que podem indicar que a criança está sofrendo violência. Dependendo da situação, a criança, os adultos são um espelho, né? E a criança ela começa a refletir esses comportamentos. Existem aquelas crianças que entendem que aquele tipo de agressão
é a forma onde elas também devem se comportar, né? É o momento que alguém fez alguma coisa que eu não gostei, então eu vou agredir também. Então a gente tem que ter esse olhar bem atento a essa criança que não era agressiva e se tornou agressiva, né? O porquê que isso está acontecendo. E também ter esse cuidado da autoestima. Então, a gente ficar sempre com um olhar atento a esses comportamentos. E tem de criança para criança, né? Cada criança vai apresentar um sintoma diferente. Cerca de 50% das mortes de crianças de até 9 anos no Brasil ocorrem dentro de casa. Por isso, a família desempenha um papel fundamental na proteção aos pequenos. Nos casos de Guaíba e Novo Hamburgo, ao que tudo indica, as mães foram as responsáveis. Nos 2 casos, os pais não moravam com as filhas e os casais estavam separados. Essa psicanalista destaca que a rede de apoio para as mães, ou a falta dela, também é um fator que pode contribuir para o cenário de violência. Tem um provérbio africano que chama assim, é preciso uma aldeia para educar uma criança, né? A gente tem batido muito nessa tecla ultimamente no sentido desse retorno ao coletivo, porque a gente vive um tempo mais de uma individualidade, né? E que se a gente considera que essa aldeia toda é responsável, então tu és responsável, eu também, né? Pelas novas gerações. E aí a gente vai poder, de alguma forma, também ficar mais atento, como uma criança, ela não é só uma atribuição da mãe, ela é uma atribuição de todos nós, né? A polícia continua investigando as responsabilidades nas mortes de Ana e Caroline. Os inquéritos devem ser finalizados nas próximas semanas. As 2 meninas se juntam a Miguel, Rafael, Bernardo e tantas outras crianças que pediram abraço, carinho e socorro, mas não foram ouvidas ou protegidas.